Comissão de Legislação Participativa, deputado atuante aqui na CETASP e também lá na CLP, em vários temas, inclusive em defesa dos Correios. Passo a palavra, então, me perdoe, viu, Rivaldo? Obrigado, deputado. Você. Quero cumprimentar o deputado Glauber Braga, cumprimentar o companheiro Wilson, cumprimentar o Cristiano Barata, cumprimentar o Edilson Neri, cumprimentar o deputado Vicentinho e, em nome do Vicentinho, cumprimentar os demais deputados, saudar a todos os meus companheiros de sindicato, toda a nossa militância sindical. Aqui a gente está com representante sindical de várias regiões do país, por consequência da gente estar na nossa negociação coletiva. E é um momento oportuno aqui, da gente debater aqui na casa, tudo o que está acontecendo com os Correios. Principalmente porque nós, representantes dos trabalhadores, todos os dias somos surpreendidos com algo novo da direção dos Correios. A direção dos Correios perdeu a capacidade de debater com os representantes dos trabalhadores. Debater a situação da empresa, colocar toda a questão de números às claras, mas fazer um debate fraterno, um debate honesto com a classe trabalhadora que não tem acontecido. A direção dos Correios está indo à imprensa dizer que vai fechar agências, e aí vem aqui na casa, não, nós não vamos fechar, não é bem assim, mas não desmente. É um absurdo fechar agência nesse país de cidades. Eu vou começar pelas cidades de pequeno porte, aquela cidade onde só tem a agência do Correio, que tem banco postal, que não tem banco, e os Correios estão com a proposta do seguinte, ó, aquela cidade não dá lucro, não merece ter agência aberta. Isso é um absurdo, porque o papel dos Correios, os Correios é um agente federal, os Correios é a presença do governo federal nos pequenos municípios. Começar falando pela necessidade dos pequenos municípios. Eu sou oriundo do município também de 10 mil habitantes, município pequeno, lá na cidade, lá na Paraíba, lá no interior da Paraíba, e é importante a gente fazer esse paralelo aqui, porque a direção dos Correios vem aqui e fala, não, nós não vamos fechar. Não tem espaço, se você fechar as agências, não tem espaço para realocar todos os atendentes como carteiro ou com a outra função nos Correios. Como aprovar o fim do cargo do OTT, não tem espaço para todos os OTT ser carteiro, isso é claro, e depois também não vai ter espaço no processo de terceirização para a gente que somos carteiro, para atuar na empresa. A empresa passa por um processo de reestruturação, onde a terceirização é a palavra principal dos Correios. A direção dos Correios hoje não está preocupada com prestar bons serviços à população, não está preocupada com a excelência do trabalho que a gente, ao longo do tempo, conquistou nível de excelência, e hoje a gente vê a empresa sendo sucateada rumo a um processo de privatização, que é algo natural do governo atual que está aí. Está assim na Eletrobras, está assim na Petrobras, está assim com todas as estatais. Isso é fruto de uma política capitaneada pelo governo que está aí, pelo governo do senhor Michel Temer, e que está patrocinando isso nos Correios. Não adianta a gente colocar um pano de fundo, algo furado aqui. O que está acontecendo é isso. E a proposta para os Correios é uma proposta clara. O Correio vai rumo a um processo de privatização e redução do seu quadro funcional. Talvez lá na frente você tenha uma empresa que tenha lucro, mas que não tenha funcionários. E a gente, que somos mais de 110 mil funcionários, a gente tem preocupação com o posto de trabalho. A gente tem preocupação com o que vai acontecer com a vida das pessoas que atuam nessa empresa, que construiu essa empresa. E aí, assim, quando a gente para pensar, por que o governo federal não faz todo o serviço de logística com os Correios? Não fideliza o trabalho do governo federal com os Correios? Isso, por si só, já traria uma receita de mais de 40 bilhões para dentro dos Correios. Então, soluções para manter a empresa pública 100%, prestando serviço à sociedade e sendo um agente federal que porque o Correio é um agente público, né? As pessoas se identificam com os Correios, se identificam com o carteiro, se identificam quando vai numa agência dos Correios postar um objeto, postar uma encomenda. Então, assim, a direção dos Correios hoje não tem tido essa preocupação. A gente tem, nos últimos 2 anos aí, os presidentes que passaram pela empresa, eles têm muito mais preocupação de ir à imprensa dizer que a empresa está quebrada ou que os Correios não têm solução, do que apresentar uma solução.
do que chamar todo o seu corpo funcional, todo o seu corpo funcional, que tem muitas pessoas, muitas mesmo, com capacidade de repensar os Correios para esse momento que a gente está vivendo. Agora, é importante a gente separar. Tem a questão do lucro e tem a questão do agente social, que é os Correios. Se eu não colocar essas duas coisas para a gente medir esse parâmetro e for só pela lógica do lucro, obviamente que você vai deixar metade da população brasileira sem Correios. A população que mais precisa e mais carente vão ficar sem Correios. Essa é a proposta colocada pelos Correios, capitaneada pela Century, que é quem está planejando todos os Correios. Que os Correios passam por uma reestruturação no mundo, mas assim, a gente tem que pensar o tamanho do Brasil. O Brasil tem dimensões continentais. O que dá certo num país da Europa que é pequeno, não é a mesma lógica para o Brasil, que tem todas as suas características. Então, a gente tem vivido, do ponto de vista de prestação de serviço à sociedade, um grande ataque. Ninguém defende o monopólio postal, que representa 50% da receita, entregas atrasadas, e não é por culpa do carteiro. A gente tem se preocupado em entregar em dia. O problema hoje da empresa é, quem pensa a empresa está pensando no serviço para sucatear, para terceirizar, para transferir negócios da empresa para a iniciativa privada e pensando em parcerias público-privadas. Então, hoje existe um processo, o fechamento de agência nada mais é do que você passar toda a captação de recursos à iniciativa privada e colocar um processo do privado ter lucro em detrimento dos Correios. Então, a gente tem uma posição muito clara sobre isso, nós representantes dos Correios, representantes dos trabalhadores, temos uma posição muito clara. Nós vamos combater isso, estamos combatendo, e essa audiência pública é o momento que a gente consegue dialogar com a sociedade, de colocar o que está de fato acontecendo com os Correios. Isso é muito importante. Em contrapartida também, a gente vive uma realidade complicada dentro dos Correios, que é a realidade de tirada de direitos dos trabalhadores, que é a realidade de diminuição de salário, que não é só a redução de postos de trabalho, passa também por um processo de retirada de direitos da classe trabalhadora, e que nós temos enfrentado isso com mobilização, com greve, mas assim, é importante que cada trabalhador e cada trabalhadora dos Correios possa enxergar isso, porque a gente ainda observa que tem muita gente dando condições para que quem administra a empresa consiga ter elementos suficientes para apresentar todo esse processo de fechamento, tanto de agência como fim de cargo, né? Porque hoje acaba o cargo de OTT, amanhã acaba o de agência, depois acaba do carteiro, e depois vai chegar em quem pensa e em quem pensou tudo isso. É uma reflexão para o corpo administrativo dos Correios, que ajuda a pensamentos como esses que vêm oriundo rumo a uma privatização, que tem muita gente, porque é um analista 10, 12, 20, 15, fica naquela, não, vou ajudar, não é comigo, mas será que vai ter Correio para todo mundo, ou para essas pessoas que estão pensando isso? Então, para a gente, é muito importante o momento que a gente está vivendo. Damos todo o apoio ao projeto que está circulando aqui dentro da casa, que já passou por uma comissão e vai passar por outras comissões, que é o de fidelização dos serviços de logística do governo federal aos Correios. Um outro processo que a gente também está vivendo agora, que é o Ajuda a Mobilizar, que é o da nossa campanha salarial, que é o momento que a gente está debatendo, não só com os Correios, mas também dialogando com a sociedade da importância que é os Correios, da importância que é os Correios. O Correio hoje no país não tem um macro regulatório nos processos de encomenda, de entrega, e o preço dos Correios acaba sendo o grande balizador da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada atua nos grandes centros, nos melhores filé, e deixa toda aquela parte longínqua para a gente dos Correios fazer, né? Você posta 1000 objetos para determinadas regiões do país em uma empresa privada, e para as regiões mais longínquas, elas vão lá, pegam aqueles objetos e postam nos Correios, para que nós dos Correios entregamos por causa da logística que temos. Então, o que a gente precisa hoje é de uma mobilidade melhor, mas com um processo melhor de administração dos Correios. Para finalizar, o Correio passa pelo enxugamento do quadro. De 2011 para cá, já saíram mais de 23 mil pessoas dos Correios em plano de demissão voluntária, e não foi reposto
esses postos de trabalho. E aqui a gente ouve o vice-presidente Cristiano Barata dizer que vai fazer mais um outro processo de demissão incentivada sem reposição de vagas. Então, percebe que a gente precisaria ter hoje nos Correios mais de 140 mil pessoas, temos 105 mil pessoas prestando serviço à sociedade. É claro que esse serviço ele vai cair na qualidade. Ou repõe os postos de trabalho para a gente melhorar o atendimento à sociedade, ou nós estamos fadados a esse sucesso e a essa geração de consciência na sociedade que tem que privatizar os Correios, quando a gente reafirma aqui que os Correios têm que continuar público, porque é uma empresa de soberania nacional. Agradecer o Rivaldo. Antes de